Ok, muito boa noite para você que chegou um pouco depois e não recebeu o primeiro boa noite. Hoje nós não começamos pontualmente. Felizmente tivemos alguns problemas técnicos. Pedimos desculpa a você que está aqui, você que está na internet. Mas às vezes foge ao nosso controle essas coisas. Bom, hoje um jovem que estava sentado ao meu lado assistindo o Jogo do Brasil disse que o Filipão fez um pronunciamento nada agradável. Eu não sei em que momento da Copa foi isso. Mas ele disse assim, não gostou? Alguém ouviu isso? Gostou? Beleza. Não gostou? Falou, vai para o inferno. Mais ou menos isso que ele disse. Tô certo? Quem ouviu esse pronunciamento? Tô certo? Ele falou isso mesmo? Pois é, o que nós percebemos aí no final dessa Copa é que o treinador da nossa seleção, ele assume a responsabilidade, como ele assumiu diante de todo mundo. O problema é só que ele não assume o erro. Né? Ele diz, a responsabilidade é minha, mas eu não errei, eu não fiz errado, foi o apagão, foi não sei o que lá, foi não sei o que lá, e tal. Não sei o que lá, não sei o que lá. O problema é que o nosso treinador tem um mal que é comum aí em várias pessoas. Ele tem dificuldade de se render. Nós vivemos numa cultura, no Ocidente, que foi marcada por sucessivas guerras, não só a do Ocidente, né? A história mundial foi marcada por sucessivas guerras, e uma história marcada por guerras forma pessoas que têm dificuldade de se render, porque render-se significa perder a batalha. Quando você se rende, você está abrindo mão de lutar contra o seu oponente, e é como se você estivesse assumindo previamente uma derrota. Minha mãe disse que quando eu era mais novo, antes da minha adolescência até, eu era muito questionador. Então, lá em casa não adiantava muito minha mãe dar uma ordem. Ela tinha que explicar por que ela queria que eu me comportasse daquele jeito. E aí, se eu entendesse e concordasse com a razão, aí eu obedecia. Se eu não entendesse e não concordasse, aí o couro comia. Entendeu? Era assim que funcionava. Eu tinha essa natureza questionadora. Nós, jovens, da minha geração e das gerações anteriores à minha, nós parece que adotamos isso como um comportamento muito comum na maneira de lidar com as coisas ao nosso redor, com as nossas relações. Nós não confiamos facilmente no que os outros nos dizem. É ou não é? Principalmente o jovem brasileiro, e num ano de eleições, você vai confiar na primeira promessa que fizerem para você quando começarem as propagandas políticas daqui a algumas semanas? Óbvio que não, porque a história nos mostra que nós não podemos confiar nas pessoas. Nós não podemos confiar nos nossos políticos, nós não podemos confiar na nossa seleção, nós não podemos confiar no treinador da seleção, nós não podemos confiar na primeira declaração que é feita a respeito de alguma coisa. No início da Copa do Mundo, estavam dizendo que a Dilma comprou a Copa do Mundo. E aí o Brasil toma 7-1 da Alemanha. Aí já dizem que na verdade ela vendeu a Copa do Mundo. Alguns dizem que mais uma vez, como na Copa de 98, os jogadores venderam o jogo para a patrocinadora Nike, o que não faz o menor sentido, porque a final da Copa do Mundo é entre duas seleções que são patrocinadas pela Adidas. Então, se a Nike fez essa estratégia, faltou um pouco de inteligência no pessoal da Nike. Né? Nós temos uma tendência a desconfiar antes de confiar. Quando alguém diz alguma coisa, quando alguém promete alguma coisa, e quando nós recebemos alguma ordem de alguém, nós tendemos a primeiro desconfiar para depois confiar. E assim a gente vai se relacionando com a política do nosso país, com a família, com o namorado. Né? Um tempo atrás, uma jovem veio me mostrar a mais nova invenção que deixou ela alegre. Chama-se Google Latitude.
Já ouviram falar disso? Tá? Ela estava muito feliz, sabe por quê? Porque ela abria o celular a hora que ela quisesse e ela sabia onde o namorado dela estava. Você tem namorado assim, gente? Alguém tem namorado assim? Levanta a mãozinha só de leve, assim, ela não vai ver. Só o dedinho aqui na lateral, assim, pastor, eu aqui, ó. Nós temos uma tendência a desconfiar antes de confiar. Em relação à política, isso não é ruim. Ou é? Hã? Tem alguém aqui? Vocês estão comigo, gente? Em relação à política, é bom ou é ruim você desconfiar antes de confiar? Considerando o nosso histórico político brasileiro, é melhor você ir com desconfiança do que ir com confiança no primeiro contato. Vamos estudar, vamos conhecer as propostas e tudo mais. Só que acontece que as nossas relações acabam se influenciando mutuamente. A relação que nós temos com a política, a relação que nós temos com o namorado, com a namorada, com a família, acaba uma relação pegando um pouco da outra. E acontece que, dentre essas relações, existe uma relação que é a mais importante de todas as relações que você pode ter na sua vida, que você não deveria desconfiar antes de confiar, que é o seu relacionamento com Deus. Nós tendemos a desconfiar antes para depois confiar nos políticos, nós tendemos a desconfiar antes para depois confiar na seleção. A seleção começou a Copa menos desacreditada do que antes da Copa das Confederações, mas ainda assim havia gente que dizia muito fraca essa seleção, muito fraca, muito fraca, muito fraca. Depois ela começou a ganhar, daqui a pouco os torcedores começaram a aumentar. Nós temos uma tendência a, nessas relações, desconfiar antes de confiar. E de alguma forma, me parece que essa tendência é trazida para a nossa relação com Deus. E nós também, quando tratamos da vontade de Deus para a nossa vida, do plano de Deus para a nossa vida, da proposta de Deus para a nossa vida, nós ficamos mais retidos, mais reticentes do que prontos a nos lançar à vontade de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta hoje no início dessa mensagem aqui. Que razões são necessárias para você confiar em Deus? O que é necessário para que você leia isso daqui, leia a Bíblia e confie no que isso está falando, no que isso está dizendo? Quais são as razões que levam você a orar e sentir mesmo Deus direcionando você para um sentido, para a sua vida, e você simplesmente acreditar que é esse sentido que você deve tomar? Se pudéssemos antes ver as consequências das nossas escolhas para depois escolhermos, se pudéssemos antes visualizar as consequências das nossas decisões para depois então decidirmos, seria bem mais fácil a vida, não seria? Mas isso não é possível. Você não pode ver as consequências da sua decisão antes de tomar a sua decisão. Você só vai viver o que a sua decisão proporciona se você tomar a sua decisão. E quando nós estamos falando do relacionamento com Deus, nós estamos falando de uma relação de confiança. Deus diz: viva assim, faça assim, e aí você vai experimentar. Tem muita gente que vive naquela circunstância de eu preciso sentir para poder, então... Não, se eu sentir Deus falando comigo, aí eu faço. Se eu sentir que é de Deus, aí eu vou. Mas a maior parte das nossas decisões não vem desse processo. Vem justamente do inverso desse processo. Não é sentir para agir, é agir para sentir. E aí nós estamos falando de fé. É quando você não visualiza necessariamente o que vem depois. Você simplesmente confia que você precisa tomar essa decisão e que essa decisão vai te conduzir à direção que você precisa tomar para a sua vida.
E eu quero falar isso com você hoje através de uma história. Uma história que, para quem é acostumado a vir na igreja desde pequenininho, já ouviu essa história. Tem várias histórias que a gente ouve na escola bíblica, antiga escola bíblica dominical, que a gente ouve desde pequenininho. Qual é a mais famosa de todas? Vocês são da igreja. Qual é a mais famosa de todas? Davi e Golias? Eu acho que é Noé, não é não? Eu acho que Noé é a mais famosa. Aniversário de criança é de Noé. Às vezes até criança que nem leu a Bíblia quer o aniversário de Noé, porque tem um barcão e tem vários bichinhos, né? Você vai nessas lojas de aniversário de criança, tem uma mesa de Noé, né? E às vezes a criança nem tem contato com a Bíblia, mas quer aquele aniversário só por causa da bicharada. E a gente ouve desde pequenininho várias histórias. A história de Noé é uma história conhecida. A história de Davi e Golias é uma história muito conhecida. Qual outra história? Jonas, que foi engolido por uma baleia ou não uma baleia, né? Fica essa discussão aí, se era uma baleia, se não era uma baleia. Sansão, não é mesmo? O que mais? Zenzenses? Zenzenses, aqui, ela falou. Ela tá querendo participar, mas ela não sabe nenhuma história. Ela fica, nomes bíblicos, se você quer botar o nome, né? Zenzenses é um nome muito bonito. Tem uma história que nós ouvimos desde criança, quando a gente frequenta a igreja, mas vocês não citaram essa história. A história de um homem chamado Naamã. Quem lembrou aí de Naamã? Nós ouvimos essa história de Naamã. Antigamente a gente sentava assim numa rodinha no chão, aí vinha a tia com um quadro de flanela. Aquela flanela. E ela vinha com os bonequinhos de papel. E ela botava o bonequinho na flanela e o bonequinho ficava. E para nós, naquele tempo, aquilo era altamente tecnológico. Porque era só um papel e um pano. E eles grudavam e ficavam. Eu ficava impressionado, porque eu falei, nossa, que mágica. Né? E eu ouvi essa história pequeno na igreja, ouvi a história de Naamã. E é essa história que eu quero compartilhar com você hoje. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Se não estiver com a sua Bíblia, você vai acompanhar por aqui, mas não ainda, deixa lá a primeira frase, não precisa mostrar ainda o texto. Porque eu vou contar para vocês um pouco da história que antecede o exato momento em que nós vamos entrar aqui na história de Naamã. Naamã era comandante de um exército. E não era qualquer exército. Era o exército de Aram, ou o do Império Sírio. Naamã era comandante de um exército extremamente poderoso na época em que ele viveu. O Império Sírio era um império que ficava nas redondezas do povo de Israel. Eles não chegaram a escravizar o povo de Israel propriamente, transformar todo o povo israelita em escravos, mas eles eram um povo tão poderoso, um império tão bem armado e de exército tão bem treinado, que eles criaram uma relação entre esses dois povos fronteiriços, uma relação em que Israel temia o povo da Síria, então eles evitavam o máximo que eles podiam qualquer tipo de conflito para não terminar com, mais uma vez, o cativeiro ou a escravização do povo israelita. Então o povo israelita vivia assim, meio que amedrontado pelo povo sírio. E o que o povo sírio fazia em nome disso? Além de, no dia que dava na telha, eles entravam lá, pegavam algumas coisas, pegavam animais, pegavam alimentos para eles e simplesmente não davam satisfação a ninguém. Além disso, às vezes eles entravam lá e pegavam alguns israelitas, ou mais costumeiramente, algumas israelitas, para suas casas. Eles chegavam lá, pegavam meninas, adolescentes e levavam para suas casas para se tornarem servas dentro das casas e dos palácios. Acontece que Naamã, apesar de ser um homem extremamente poderoso, um comandante do exército da Síria, ele tinha um probleminha. Que naquela época era um super problema, um problemaço. Naamã tinha lepra.
Se Naamã fosse israelita, no povo de Israel, a lepra fazia com que o indivíduo doente ficasse isolado do povo. Ele não tinha mais contato social com pessoas saudáveis. Ele ia ser isolado num local só para leprosos e ia viver lá o resto da existência dele. Mas como ele não era israelita, o povo sírio não tinha essa tradição de isolar os leprosos. Então, apesar de ele ser leproso, ele conseguiu chegar, ele conseguiu galgar essa alta posição no Império Sírio. Ele era comandante do exército. Acontece que um dia, uma israelita que estava escrava dentro da casa de Naamã, dentro da casa do comandante, ela disse à mulher de Naamã, ela disse, olha, tem um homem em Israel que é profeta e ele pode curar o meu senhor, né? Naamã. Ele pode curar Naamã. Quando ela ouviu isso, ela contou para Naamã e obviamente que Naamã prontamente desejou essa possibilidade de ser curado. O que ele fez? Ele foi até o rei da Síria e disse, rei, uma escrava que está na minha casa disse que há um homem em Israel que pode me curar da lepra. O Senhor pode me autorizar a entrar em Israel e procurar este homem para que eu seja curado? E como Naamã era um homem de grande respeito no povo sírio, comandante do exército, o rei tinha ele sempre ao lado para projetar e elaborar as estratégias de domínio de guerras que eles travavam naquele tempo, o rei prontamente disse, Naamã, vá. E não só vá lá, mas eu vou te dar algumas coisas para que você entre em Israel e seja bem aceito e eles percebam que você está indo em paz para Israel, que você não está entrando lá mais uma vez para tomar deles alimentos, tomar deles animais ou tomar deles seus familiares, seus cidadãos. Você está indo lá em paz. E o que o rei faz? O rei manda Naamã até Israel com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. E ele vai até Israel com uma carta do rei da Síria, escrita diretamente ao rei de Israel. Naamã entra em Israel, vai até o palácio do rei e entrega a carta ao rei. Quando ele entrega a carta ao rei, a carta diz, o rei diz, peço para que cures Naamã da sua lepra. Assim que o rei de Israel lê a carta, sabe o que ele faz? Que judeu adora fazer. Ele rasga as vestes. Eu não sei o que rola com o judeu, que eles têm um negócio de rasgar as vestes. Vacilou, pá, rasgou as vestes. Deu mole, pá, rasgou as vestes, né? Brasil perdeu, pá, rasga as vestes. Né? Brasil ganhou, rasga as vestes. Judeu é um negócio bem interessante. O que o rei fez? Quando ele leu a carta, rasgou as vestes. Naamã ficou, meu Deus, o rei ficou louco. E aí o rei diz assim, você vem aqui me pedir para que eu faça por você o que é impossível fazer, simplesmente para criar contenda comigo. Olha que rei inteligente. Para criar contenda comigo e nós entrarmos em guerra. Veja bem, o cara é leproso, certo? Leproso, já imagina, não tem uma boa aparência, ok? A pele dele não é legal, né? Ele tem que botar cicatricure todos os dias, né? Para melhorar. Ele vai até o rei de Israel com uma cartinha, né? A carta diz, eu quero ser curado da lepra. E aí o rei pensa, você veio aqui pedir para ser curado, para eu dizer não posso te curar, você brigar comigo e a gente entrar numa guerra. Veja que paranoia, esse rei é totalmente paranoico. Mas é isso que ele diz. E quando ele diz isso, Naamã sai do palácio do rei com essa resposta. Tipo, vim aqui em Israel para ser curado, mas não fui. Só que acontece que em Israel havia um homem, diferente de todos os homens, chamado Eliseu.
E Eliseu recebeu a notícia de sua casa de que Naamã, o grande comandante do exército sírio, havia entrado nos domínios de Israel, pedindo para ser curado da sua lepra. E aí, Eliseu vai até o rei e diz para o rei, Eliseu era um judeu sensato. Ele diz, primeira pergunta para você, por que você rasgou as suas vestes? Primeira pergunta sensata que alguém faria, né? Por que você rasgou as suas vestes? Não rasgue as suas vestes. Faz o seguinte, rei. Envie esse homem que entrou no seu palácio pedindo para ser curado. Envie ele à minha casa e ele então saberá que há um profeta em Israel. Ok, a notícia de alguma forma chega a Naamã. Naamã volta para Israel com aquela parafernália toda que ele tinha recebido do rei sírio. E ele chega no vilarejo onde morava Eliseu com carros e cavalos. É o que diz aqui, ó. Então, aí você pode colocar. Então, Naamã, com seus cavalos e carros, foi até Eliseu e parou à porta da casa dele. Imagina, vilarejo, a casa de um profeta, que era uma casa simples, o profeta não era rico, o povo de Israel não vivia de maneira abastada naquele tempo, era um povo oprimido, então eles ficavam lá no cantinho deles, tentando não incomodar ninguém, não mostrar poder bélico para ninguém, então viviam de maneira humilde, de maneira tranquila, a maioria das pessoas viviam da lavoura, da criação de animais, pessoas simples, mas lá no meio havia um profeta, ele estava na sua casa, chega então uma comitiva do Império Sírio, aquela coisa suntuosa, o comandante desse exército chega com cavalos e carros, levantando a poeira daquele vilarejo. Quando a poeira baixa, Eliseu faz o quê? Vai lá receber o comandante? Não, Eliseu enviou um mensageiro. Eliseu enviou um mensageiro para receber o comandante do Império Sírio. Certo? Então chega o comandante com aquela comitiva toda. Imagine um grande representante de um império, de um país, chegar na sua casa, entendeu? Para falar com você. Você fala assim, vai lá para mim, por favor, atende lá, vê o que ele quer. Agora eu estou atualizando meu Instagram. Vê lá o que está rolando. Não, afinal, não vê o que está rolando, eu já sei o que está rolando. Fala para ele isso. Aí ele falou para o mensageiro. Aí o mensageiro vai lá, né? Abre a porta. Quando abre a porta, cavalos, carros, armaduras. O comandante sai de dentro do carro dele e diz, eu sou Naamã, comandante do exército sírio, estou aqui para falar com o profeta. Aí o mensageiro diz, pois não, sou Naamã. Sabe o que é? É o seguinte, o recado para você é esse aqui, ó. Vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e naquela época era mais ou menos o quê? Não sei que rio, eu não sou bom com rios, mas era um riozinho bem michuruca. Vá, lave-se 7 vezes no rio mais michuruca que a gente tem por essas redondezas, e aí sua pele será restaurada e você ficará purificado. E saiu para não ser morto, não é isso? Vá e lave-se 7 vezes. Agora imagine Naamã recebendo essa notícia. O comandante do exército da Síria recebendo uma notícia de um mensageirozinho dentro de uma casinha, dizendo, vá aquele riozinho e lave-se 7 vezes. Se você se lavar lá 7 vezes, você vai ficar bom. O que você, se estivesse no lugar de Naamã, pensaria? Você confiaria de cara e falaria, é isso. Exatamente isso que eu estava esperando ouvir. Era exatamente essa recepção que eu queria. Afinal, eu vim do Império Sírio aqui, com todos esses carros e cavalos, para quê? Para um mensageiro abrir a porta, entreaberta, aparecendo só a cabecinha dele assim, e ele falando assim, vai lá, dá uma lavadinha lá no rio. Pô.
É exatamente isso que eu esperava. Lógico que não. Naamã ficou indignado. Ficou indignado com essa recepção, com esse tratamento. E ele diz, eu estava certo. Eu sabia que quando eu chegasse aqui, sabe o que ia acontecer? Eu estava certo de que ele sairia para receber, mas como pode? Naamã, eu estava certo de que eu chegaria aqui e ia ter uma banda me esperando, né? Virgens para me receber com um creme especial para passar na minha pele e eu ser tratado como um comandante deve ser tratado. Eu estava certo que ele sairia para receber-me, ele, o profeta, e invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus. Naamã tinha projetado na cabeça dele como ele deveria ser tratado. Como o contato dele com o profeta teria que ser para que ele realmente confiasse de que ele seria curado. Por que Naamã vai primeiro para o rei? Porque se você abrir sua Bíblia e olhar, você vai ver que a menina que fala que Naamã pode ser curado, ela não fala vá até o rei. Ela fala assim, ó, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, este profeta o curaria. Por que Naamã vai para o rei de Israel? Porque ele vai pedir autorização para o rei para falar com o profeta? Não. Ele vai para o rei porque Naamã é comandante do império, de um exército de um império enorme. Ele não ia lá no profeta, porque o que faria ele confiar que um homenzinho lá no vilarejo de Samaria ia poder fazer alguma coisa por ele? Não, ele vai no rei. Porque aí o rei diz, não faço nada por você, não posso. O seu mal é incurável. Mas aí Eliseu manda chamá-lo. Aí ele vai. Só que ele vai ostentando. Ele vai mandando ver, vai com tudo que ele tem, com tudo que ele tem direito, vai de primeira classe. Chega lá, você acha que ele esperava ser atendido como pelo profeta? Ele queria notoriedade, ele queria televisão cobrindo, ele queria comentários a respeito do acontecimento, ele queria se tornar um evento no vilarejo, mas ele chega lá e é recebido por um mensageiro, que diz, vai no riozinho lá e se lava. Como ele se sentiu? Obviamente, indignado. Diz, eu estava certo que seria de um jeito e não foi desse jeito. E além do mais, o pastor não conhece rio, mas eu conheço. Ele diz. Ele não diz muito bem, pode passar. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Por que que ele está mandando eu ir me banhar, né? Piscinão de Ramos, enquanto eu posso me banhar no Guarujá? Não é? Eu não vou me banhar em qualquer lugar, em qualquer buraco, em qualquer aguinha que pinga e que corre, riachozinho. Não, eu vou me banhar onde um comandante de um exército como o meu tem que se banhar. Quer saber? Vou embora. Vou embora. Será que não pode lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali o quê? Furioso. Sabe por quê? Ele não aceita. Não aceita as condições que foram colocadas para ele, para que ele recebesse o que ele esperava. Se não é do jeito que ele espera, então ele não confia. Será que há alguma semelhança com a sua vida isso? Será que a nossa tendência a desconfiar das pessoas não tem tomado nosso relacionamento com Deus e às vezes Deus tem feito proposições para a sua vida, desafios para a sua vida e que você simplesmente não aceita porque não é do jeito que você gostaria que fosse? Talvez por orgulho. A maioria das vezes é por isso.
ou por qualquer outro motivo que seja, mas você diz, eu não vou confiar. Eu não vou confiar, porque o jeito, a forma, as condições que Deus está me propondo isso, não são as condições que eu aceito. Não são as condições que me fazem realmente confiar de que se eu seguir nessa direção, eu vou me dar bem. Vocês sabem, eu falo isso aqui várias e várias vezes, que os mandamentos, os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, Ele não estabeleceu para te privar de viver. Muitas pessoas pensam assim, que Deus é o Deus que priva o homem de ser feliz, que priva o homem de toda a intensidade que a vida do homem pode ter. Mas isso é uma burrice que alguém pode pensar. Como é que aquele que te criou pode querer que você viva menos do que você poderia viver com tudo que Ele te deu? Todas as características que você tem. Não faz sentido isso. Deus deixou princípios e mandamentos para a nossa vida não para nos tolir e nos impedir de viver intensamente. Ele deu princípios e mandamentos para a nossa vida para que através desses princípios e mandamentos nós pudéssemos de fato viver intensamente. Limites não são limitações. Lembra-se disso? Limites não são limitações. Os limites fazem com que você potencialize as suas capacidades. É a diferença entre você dar um tapa com a mão aberta e dar um soco com a mão fechada. Qual machuca mais? O soco, por quê? Porque a área é menor. A mesma força, mas a área é menor, machuca mais. Assim, você pode aplicar esse mesmo princípio físico para a sua vida com Deus. Deus estabeleceu limites para que o potencial da sua vida seja maior. Se você espalhar demais o potencial da sua vida, você perde intensidade. Mas se você deixar que os limites que Deus estabeleceu dirijam sua vida vai chegar muito mais longe. Acontece que nós, como Naamã, tendemos a estabelecer para nós padrões e condições que vão determinar se nós confiamos ou não em Deus. Se nós confiamos ou não no que Deus propõe para a gente. Seja lendo a Bíblia, seja de joelhos orando, seja ouvindo um conselho de um amigo, de um pastor, nós não queremos nos submeter ao que é dito simplesmente porque não é dentro das condições que nós esperávamos. Naamã estava nessa mesma situação. Eu, Naamã, estabeleci a forma que eu devo ser curado. E como nada aconteceu do jeito que eu planejei, então, desculpa o termo, se dane. Vou embora. Isso não serve para nada. Mas aí Naamã tinha uns caras do lado dele. Seus servos. E aí a Bíblia diz assim, mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se pedido uma coisa super mirabolante, assim, uma coisa muito doida, muito louca. Eu não faria, só porque era uma coisa assim, nas proporções de um comandante. Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado, uma coisa tão simples. Agora, só porque não é do jeito que você esperava, você vai se privar de, pelo menos, tentar. Só porque não é do jeito que você estabeleceu no seu coração que deveria ser, você simplesmente vai abandonar tudo, vai continuar doente. Comandante, não faz sentido. Nós viajamos de lá para cá, nós viemos até aqui, você recebeu uma mensagem dizendo, vai lá, faz isso e você vai ser curado. E você vai voltar para onde você estava, do jeito que você está, simplesmente porque não é nas condições que você pré-estabeleceu que fossem. E esse questionamento recai sobre mim e sobre você
Talvez no estágio que você esteja hoje da sua vida, que eu não conheço, mas Deus conhece. E Deus está te perguntando, você vai continuar do jeito que está? Você vai continuar nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, nos mesmos desajustes, simplesmente porque o que eu proponho para a sua vida não é o que você estabeleceu como as condições que você gostaria que fosse? Não faz sentido. Eles questionam Naamã, e aí? Naamã ouve. É. Faz sentido. Vamos lá então. Vamos ver o que acontece. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Se a história terminasse aí, se a história terminasse exatamente nesse momento, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E aí diz mais, sua pele tornou-se como de uma criança. Se a história terminasse aqui, ficaria bom para você? Ficaria bom para você? Se você fosse leproso, você é leproso, viveu essa situação toda, mas no final você falou assim, beleza, vou lá, vou tomar esse banho, esses 7 banhos. Toma o banho, pá! Tô bom, sumiu todas as feridas, sumiu tudo. Tá bom para você? Tá bom, só que quando é Deus que está te propondo algo, Deus não se contém ou se detém somente em satisfazer suas expectativas. Quando você é de fato tocado por Deus, quando você se rende ao processo que Deus quer para a sua vida, o efeito disso vai além de simplesmente a cura física ou a sua cura emocional. O efeito da ação de Deus na nossa vida vai para além disso. E isso não está aqui, mas eu vou ler para você. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Naamã não foi só curado na pele, mas Naamã foi mudado no coração. Um homem que vivia da adoração de trocentos outros deuses e que provavelmente havia pedido a esses trocentos outros deuses para ser curado da mesma forma, mas nada acontecia. De repente ele é curado da lepra. Mas quando ele é curado da lepra, ele é curado de um mal ainda pior. O engano no coração. E aí ele se volta para Deus e diz, agora eu sei que não há outro Deus que seja verdadeiro. Somente este Deus é o Deus verdadeiro. O maior bem que você vai ter quando você parar de desconfiar de Deus e passar a se render toda vez que Ele te der direção, o maior bem que você vai receber é Ele mesmo. João capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os vive, e os experimenta, esse é o que me ama. E mais, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Sabe o que mais? Eu me manifestarei a Ele. Eu me revelarei a Ele. Toda vez que você se rende à vontade de Deus, você não só descobre o que Deus pode fazer, mas você descobre quem Ele é. O maior bem que você vai receber não é a resposta para as suas perguntas, a paz para a sua angústia,
a cura para a sua lepra, o maior bem que você vai receber é Ele. A condição para você confiar em Deus é Deus. Deus é a razão para confiarmos em Deus. Você não precisa de condições. Você não precisa de um molde, de uma forma adequada para Deus agir em você, porque Deus é Deus. A única coisa que você precisa é se render. É parar de desconfiar antes de confiar, mas passar a confiar para experimentar o que Deus tem para a sua vida. Foi assim na vida de Naamã. Pode ser assim na sua vida também. Abrir mão de todos os parâmetros, condições, ideias pré-estabelecidas, preconceitos, e simplesmente aceitar que Deus é Deus e que quando Deus te propõe algo, te ordena algo, basta você se render e confiar para experimentar tudo que você precisa e ainda mais do que você sonhou ou imaginou. Quero orar por você nessa noite. Às vezes atendendo pessoas no gabinete, eu faço isso várias e várias vezes por semana com pessoas diferentes. Eu vejo que uma das maiores dificuldades que existe em nós, e eu me incluo nisso porque eu não estou sempre do lado de quem aconselha, às vezes estou do lado de quem é aconselhado. O que eu vejo muito é que quando o que se propõe é completamente diferente do que se espera, nós relutamos, nós nos degladiamos, nós nos incomodamos. Já tive até a experiência de uma pessoa se levantar e sair, bater a porta e dizer: eu não fico mais um segundo aqui dentro. Tamanho o incômodo. Ficou como Naamã, furioso, furiosa. Porque o que estava sendo proposto para a vida dessa pessoa não era o que ela esperava que fosse proposto. E por isso ela rejeita, ela não confia, ela abandona, ela vira as costas, ela diz: assim não quero, assim não vou, assim não aceito. Mas sabe o que acontece? Você não está só rejeitando as condições, você está rejeitando as consequências. Você está rejeitando os efeitos do que Deus poderia realizar na sua vida. Quando você rejeita a forma de Deus, as condições de Deus, você rejeita a Deus. É como uma pessoa que diz: eu quero conhecer a Deus, mas nunca abre a Bíblia para ler. Então você não vai conhecer. Alguém diz: eu quero ter intimidade com Deus, mas nunca ora. Você não vai ter intimidade com Deus. Alguém diz: eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas você nunca confia. Como você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida se você nunca se lança a ela? Se você nunca corajosamente e humildemente aceita o que Ele te propõe e simplesmente confia e vai, você não vai descobrir qual é a vontade de Deus se você não confiar nele. Não estabelecer que a única condição para confiar em Deus é Ele mesmo. É Deus. Eu confio em Deus porque Deus é Deus. Apenas por isso. Quero orar por você. Senhor, esses jovens estão aqui ouvindo esta palavra hoje e nos desafia a rendição. Nossos preconceitos, nossas ideias,
nossas resoluções pré-estabelecidas são deixadas de lado para nos lançar, para que nós lancemos nosso coração e nossa vida, simplesmente porque confiamos em Ti, simplesmente porque Deus é Deus. Nós estamos ouvindo este desafio hoje. E eu desejo isso, Pai. Eu desejo confiar em Ti, porque simplesmente é o Senhor que está me propondo. Não importa se as circunstâncias são difíceis, se os desafios são duros, se não estão de acordo com o que eu esperava que fosse, mas se eu sei que é o Senhor me propondo, eu aceito esse desafio e eu me lanço confiadamente à Tua vontade. E nessa noite quero convidar você que quer fazer isso também. Quer parar de brigar com Deus, parar de desconfiar de Deus, parar de estabelecer as condições, as suas condições, para andar com Ele, para deixar sua vida ser dirigida por Ele. Mas hoje você quer se render e dizer: Senhor, dirige minha vida. Toma meu coração, toma meus planos, meus sonhos. Toma, Deus, as minhas frustrações que eu fico carregando, como se fosse um monte de tralha presa na minha perna, e eu fico carregando isso, olhando para elas e falando: oh, até quando isso vai ser assim? Até quando isso vai ser assim? Até quando o Senhor vai desamarrar isso do meu pé? Mas hoje eu quero convidar você hoje a dizer: eu vou parar de ficar criando as condições para confiar em Deus, e eu vou simplesmente confiar em Deus, porque Deus é Deus. Você quer fazer esse compromisso com Ele hoje? De pé onde você está, eu quero orar especificamente pela sua vida, pelo seu compromisso, pelo seu desejo, pelo seu voto que você está fazendo com Ele hoje. E veja, esse voto é sério, é muito sério. Você está dizendo para Deus: Deus, eu estou pronto aqui, estou disposto. Manda ver. O que o Senhor disser para eu fazer, será feito. Se o Senhor disser para eu abrir mão, eu vou abrir. O que o Senhor disser para eu deixar para trás, eu deixo para trás. Eu não estou mais apegado a nada a não ser a experimentar, humilde e confiadamente, a Tua vontade para a minha vida. Sem condições, sem tratos pré-estabelecidos, simplesmente porque Deus é Deus. Senhor, veja esses jovens de pé. Eles não estão diante de mim, eles estão diante do Senhor. Seus corações são conhecidos pelo Senhor e não por mim. E eles estão fazendo esse voto sério, profundo contigo, dizendo: não quero mais condições para te servir, não quero mais condições para te obedecer, não quero mais condições para confiar em ti. Eu abro mão de tudo, eu rendo tudo. Eu não sou ninguém, não tenho nada. Só quero a Tua vontade para a minha vida. Só quero os Teus planos para a minha história. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Porque Deus é Deus e basta isso para eu confiar em Ti, Senhor. Recebe esses corações, recebe esses compromissos, recebe esses votos que estão sendo feitos contigo hoje. Recebe com o seu carinho, com a sua graça, com o seu cuidado, com a sua fidelidade. Recebe nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.